Então, se você pegou esse vídeo aqui na sequência errada, esse é o segundo vídeo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está desenvolvendo um bot para o Twitter que vai armazenar os dados de um site onde reporta os números de coronavírus do Brasil. A gente vai pegar esses números e depois que a gente pegar esses números, o que a gente vai fazer? A gente vai... a gente já começou a tratar esses dados, a gente vai pegar esse dado, colocar num bot e integrar isso com o Twitter e criar uma conta no Twitter que de 1 em 1 hora vai reportar os novos casos de coronavírus. Então, se você chegou aqui primeiro nesse vídeo, volta no vídeo anterior e dá uma olhada para ter uma ideia de como é que a gente está fazendo isso aqui. Então, como é que a gente vai fazer nessa segunda parte do vídeo, né? A gente já pegou a informação e a gente já sabe como... a gente já tem essa informação aqui. O nosso scriptzinho já consegue fazer isso, né? Deixa eu só apagar isso aqui porque eu acho que não preciso mais disso. Beleza. Então, a gente já tem essa informação e agora o que a gente faz com essa informação, né? Então eu copiei aqui já um formatozinho de como a gente quer mostrar lá no Twitter. Então, para facilitar, eu vou copiar ele aqui da minha outra tela, certo? E eu vou colar ele aqui e vou explicar direitinho. Então, o que está acontecendo aqui? Eu criei uma variável chamada Brasil, e dentro dessa variável eu criei uma string. O que é um string? Um string é uma variável no formato texto. E aí o que eu vou fazer com essa string? Eu vou criar o texto que eu quero mostrar. Esse é o texto, esse é o desenho do texto que a gente vai mostrar lá no Twitter. Então, aqui no começo do script a gente vem, armazena no container, depois dentro desse container eu crio a variável casos, que eu estou armazenando isso, eu crio a variável óbitos, que eu estou armazenando isso, eu crio a variável recuperados, que eu estou armazenando isso. E o que a gente faz a partir de agora? Aqui eu só botei o código de printar para mostrar para a gente na tela. Mas o que eu quero fazer? Eu não quero simplesmente só mostrar os números, eu quero tratar isso de uma forma que quem vai ler o tweet vai entender o que está acontecendo, né? E vai ver de uma forma mais interessante. Só printar, só mostrar alguns números não tem contexto nenhum. Então eu criei um texto que eu quero que mostre lá, né? Então eu botei uma bandeirinha do Brasil aqui, porque eu acho que o Twitter aceita. Aí eu coloco total de casos no Brasil, aí esse /n é para quebrar uma linha e ir para a linha de baixo. E aí eu vou colocar casos confirmados, eu escrevi casos confirmados, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma concatenação com isso aqui que eu já armazenei. Então, o que eu estou fazendo? Estou concatenando e colocando. Então, os casos confirmados foram. E aí eu estou colocando essa informação aqui. Que é a mesma coisa do que eu colocar essa variável casos aqui. Porque eu já estou colocando esse valor lá em cima. Então, beleza. A variável casos ela vai aqui. A mesma forma de óbitos. Então, quando eu quero reportar os óbitos, o que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu só estou substituindo pelo nome da variável para ficar mais claro para a gente aqui. Mas em tempo real, tudo isso aqui é fixo e o que está em branco aqui é dinâmico. Porque como é a cada 1 hora, o sistema vai ler e vai pegar novos valores aqui. Esse valor ele altera, diferente do texto aqui. Então, casos, a gente tem os óbitos que a gente vai reportar aqui e também os recuperados. Então, a gente vai botar o recovers e vai quebrar a linha. Então, e tudo isso agora eu vou armazenar dentro de uma variável que se chama Brasil. Então, se eu comentar essas linhas aqui, por exemplo, e dar um print ali embaixo, na variável Brasil, onde eu estou armazenando tudo isso, vou salvar o arquivo e vou rodar esse código aqui para a gente ver o que ele vai mostrar para a gente. Então olha que legal, ele postou aqui a bandeirinha, não dá para ver no console, e falou, o total de casos confirmados no Brasil. Casos confirmados, 2.247. Óbitos, 46. Recuperações, 2. Então já está com uma carinha mais de tweet. Então a gente já consegue explicar aqui o que está acontecendo e não está só mostrando mais 3 números aleatórios na tela. Isso é demais. Então a gente já começou assim. O que eu reparei aqui, que é legal, que a gente pode fazer, é que esse site, vou clicar em World aqui, ele vai mostrar o mundo. Ele reporta os casos no mundo também. Então, não seria legal se a gente também nesse mesmo tweet reportasse os casos do Brasil e os casos do mundo inteiro?
Então vamos lá. O que vai alterar? É praticamente duplicar um pouco disso. Só que qual a diferença? Lá em cima, quando eu crio a variável page, quando eu crio a variável página, o que eu faço? Eu digo para ela ir buscar na página do Brasil. Então depois que eu fizer toda essa informação aqui do Brasil, eu vou lá embaixo e agora eu vou criar a informação do mundo. Então a página agora, ela não é mais essa, é essa daqui, ó, coronavírus. Então eu venho aqui, colo aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou usando a biblioteca request para fazer uma requisição nessa página e armazenar o código fonte dessa página. Então nesse momento ele já fez. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar uma variável chamada sopa, né, que é o soup, do tipo Beautiful Soup, que é essa outra biblioteca que a gente está usando aqui para fazer o passe disso. E uma vez que eu crio isso, agora eu posso manipular ela. Então eu vou criar um outro container. Vou criar outro container aqui. E perceba, e é importante, que a estrutura do site ela não muda nunca. Ó, as variáveis e a forma como o front-end dela apresenta a informação continua o mesmo. Então eu posso fazer isso aqui não só para o mundo. Se eu quiser colocar outros países, como Estados Unidos, etc., eu só vou ter que alterar a URL onde eu estou buscando a informação. Então isso é bom porque a gente não vai ter trabalho dobrado. Então beleza, eu acabei de criar essa informação, criei o container, vou botar aqui. Deixa eu colocar isso aqui para ficar mais organizadinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar outras variáveis. Então o que acontece? Isso é importante dizer. Deixa eu dar um espaço aqui então. Se eu fosse usar essas variáveis de novo no meu código, eu ia ter que dar nomes diferentes para ela. Eu ia ter que chamar cases mundo, ou cases globais, ou cases global, ou mortes global. Mas o que acontece? Uma vez que eu uso essa informação e armazeno ela aqui, eu não necessariamente preciso usar mais essas variáveis. Então eu estou repetindo o nome aqui porque eu já armazenei tudo que eu quero na variável Brasil. Então o que eu vou fazer? Vou criar um outro texto lá embaixo e vou chamar esse texto de global. Pode ser? Não, global não posso usar. Vou usar mundo então. Então o nome da variável vai se chamar mundo, certo? Beleza. O que eu fiz então agora? Vamos recorrer ao script só do começo. Eu venho importar as bibliotecas, eu falo, armazeno nessa variável o site do Brasil, eu transformo ela no tipo soup, uso na biblioteca Beautiful Soup, eu crio um container e falo para pegar tudo que for texto e que tiver dentro disso. Depois eu começo a armazenar, ele retorna para mim uma lista, uma array de 3 nós, né? Cada nó vai conter as seguintes informações que a gente olhou no site. E aí depois eu começo a falar, eu crio uma variável e falo para mim, pega para mim só o texto e limpa todas as porcarias que estão aqui dentro e coloca nessa variável, para defs também, para recuperados também. Aí o que eu faço? Vou até tirar esse print aqui porque eu não preciso mais mostrar. Eu crio uma variável chamada Brasil e eu faço uma concatenação do texto que é fixo com as variáveis que vão alterar, porque como a gente vai rodar isso de 1 em 1 hora, os valores aqui também vão alterar. Então eu crio um valor inteiro, armazeno nessa variável. Uma vez que eu fiz isso, eu falo, agora a página ela tem outro nome, ela tem outra fonte. Eu não quero mais pegar a do Brasil, eu quero do mundo, que é essa URL. Faço a mesma coisa, faço uma requisição, pego um código, transformo o código num tipo sopa, pego o container e armazeno a informação do mundo agora, nesse tipo sopa. E o que eu faço? Posto os cases, crio a variável case e coloco a informação do mundo em cada uma dessas variáveis. Crio uma variável chamada mundo e agora eu posto isso. Então se eu der um print Brasil e aqui eu der um print mundo, vou salvar o arquivo. Vou limpar isso aqui para a gente ver melhor. E ele devia reportar, ele foi no primeiro site, pegou a informação. Ele deve printar para a gente. Depois ele vai no segundo site, vai fazer a informação e vai printar. Então olha só, aqui tem uma bandeirinha do Brasil. Total casos no Brasil, casos confirmados 2.247, que era naquela página que a gente tinha lá, lembra? Óbitos 46. E como é que estão os casos? Aqui está Brasil. Então o que a gente vai fazer? Não são casos no Brasil, são casos no mundo. Porque agora aqui a gente está reportando a informação do mundo. Então eu vou lá alterar aquela variável, vou chamar de mundo.
Então eu vou dar um Ctrl S, que é para salvar, e vou rodar de novo esse código, para ele fazer a alteração para a gente. Então ele fez a alteração, tá vendo? Então ele reporta primeiro os casos do Brasil, e depois ele vem aqui e reporta para mim os casos do mundo. Olha só, já com menos de 30 linhas de código, eu posso até tirar isso aqui, porque que é só para mostrar a informação. A gente já consegue extrair de forma automatizada os dados desse site do coronavírus e já consegue mostrar ele. A gente armazena em variáveis e a gente consegue manusear ele. Então, eu acho que com essa estrutura aqui, a gente já consegue passar para um próximo vídeo e tentar entender como é que a gente vai pegar essa informação e jogar ela dentro do Twitter. Faz sentido para vocês? Espero que sim, ninguém me respondeu, vocês não estão aí, né? Mas beleza, espero que vocês tenham gostado e esse é mais um capítulo da nossa saga de quarentena dentro de casa sem poder fazer nada. Eu reforcei no nosso vídeo, mas continuo reforçando aqui. Não sigam as minhas práticas de programação, porque eu não sou o melhor exemplo de melhores práticas. Tudo que eu faço de programação é simplesmente para fazer a minha vida mais fácil, ou automatizar alguma coisa em minha casa, ou criar alguma coisa assim. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.